Fala, galera, beleza? Então, vamos resolver o exercício 92 da seção 14.3 do James Stewart. O exercício diz o seguinte: se A, B e C são os lados de um triângulo e A, B e C maiúsculos são os ângulos opostos, determina a derivada parcial do ângulo A com relação ao lado A, determina a derivada parcial do ângulo A com relação ao lado B e determina a derivada parcial do ângulo A com relação ao lado C pela derivação implícita da lei dos cossenos. Então, a lei dos cossenos diz que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, menos 2BC, tudo isso multiplicando o cosseno do ângulo A. Bom, para determinar essas derivadas parciais, vamos derivar implicitamente a equação 1. Note que A depende, né? O ângulo A depende de A, B e C, e para calcular essa derivada parcial do ângulo A com relação a A, vamos considerar B e C como constantes e derivamos os lados da equação 1 com relação a esse A. Bom, derivando o primeiro membro, né, derivada de Azinho ao quadrado com relação a A gente sabe que essa derivada é 2A, e derivando parcialmente B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2BC vezes cosseno do ângulo A com relação a esse Azinho, a gente sabe que tanto B como C é constante, então essa derivada aqui de B ao quadrado e de C ao quadrado dão zeros, e eu preciso agora derivar menos 2BC cosseno do ângulo A. Bom, esse B e C são constantes, então menos 2BC sai fora da minha derivada, e eu só vou derivar o cosseno do ângulo A. A derivada do cosseno do ângulo A, pela minha regra da cadeia, isso é menos o seno do ângulo A, que multiplica a derivada parcial do ângulo A com relação ao lado Azinho. Se a gente prestar atenção, eu tenho que 2A é igual a menos com menos dá mais, 2BC seno do ângulo A, que multiplica a derivada parcial do ângulo A com relação ao lado A. Bom, a gente pode pegar o 2BC seno do ângulo A e passar dividindo, de modo que a gente isola a derivada parcial do ângulo A com relação ao lado A. Isso é igual a 2A no numerador, dividido por 2BC vezes o seno do ângulo A. O 2 cancela com o 2, de modo que a derivada parcial do ângulo A com relação ao lado A, isso é igual ao Azinho, dividido por B vezes C, que multiplica o seno do ângulo A. Então, uma das derivadas parciais a gente já calculou. Para calcular a derivada parcial de A com relação a B, vamos considerar A e C como constantes, e derivamos os lados da equação 1 com relação a B. Bom, a derivada do primeiro membro, ou seja, a derivada desse A ao quadrado com relação a B, uma vez que A é constante, essa derivada dá zero. Ao outro membro, a gente precisa derivar B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2BC cosseno A com relação a B. Como C é constante, né, a derivada parcial de C ao quadrado com relação a B já dá zero. E a derivada de B ao quadrado com relação a B dá 2B. Bom, agora observe que eu preciso derivar, né, com relação a B, a parcela menos 2BC cosseno de A. Então, pela regra do produto, né, isso dá menos 2C cosseno do ângulo A, vezes a derivada parcial de B com relação a B. Isso eu agora tenho que somar, né? Ou seja, menos 2BC, que multiplica a derivada parcial com relação a B do cosseno de A. Então, estou usando a regra do produto, né? Uma vez que aqui tem B, e eu preciso que o cosseno de A seja derivado em relação a B, né? Então, pela regra do produto, isso dá menos 2C cosseno de A vezes a derivada de B com relação a B, e a gente sabe que essa derivada de B com relação a B era igual a 1. E, por outro lado, a derivada do cosseno de A, a gente já tinha feito essa continha, pela regra da cadeia, isso dá menos o seno de A, que multiplica a derivada parcial de A com relação a B. Então, ó, a gente tem o seguinte, 0 é igual a 2B, menos 2C cosseno A, né? Isso veio pela primeira parte da regra do produto, menos 2BC, a derivada parcial do cosseno do ângulo A. Isso é igual a 0, que por sua vez é igual a 2B menos 2C cosseno de A, menos 2BC, a derivada parcial do cosseno do ângulo A com relação a B dá menos seno de A, que multiplica a derivada parcial do ângulo A com relação a B. Então, isso é igual a 0, que é igual a 2B menos 2C cosseno A, mais 2BC
seno do ângulo A, que multiplica a derivada parcial de A com relação a B. Bom, a gente pode isolar a derivada parcial de A com relação a B, de modo que 2B menos 2C cosseno A passa para o outro lado, e aí ele vem da seguinte forma: 2C, que multiplica o cosseno do ângulo A, menos 2B, isso pode ser dividido por 2B, que multiplica o seno do ângulo A. De modo que esse 2 que aparece no numerador pode ser simplificado com o 2 que aparece no meu denominador, e a derivada parcial do ângulo A com relação a B é C, que multiplica o cosseno de A, menos B, dividido por B vezes C, que multiplica o seno do ângulo A. Bom, de modo análogo, a gente pode calcular a derivada parcial do ângulo A com relação a C. Basta olhar agora para A e B como constantes e derivar ambos os lados da equação 1 com relação a C. Então, o primeiro membro da equação é A ao quadrado, e a derivada de A ao quadrado com relação a C, isso dá zero, uma vez que A para a gente é constante. Agora, derivando o segundo membro da equação, ou seja, B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2BC cosseno A com relação a C, B é constante. Dessa forma, B ao quadrado, quando eu derivo com relação a C, dá zero. E a derivada de C ao quadrado dá 2C. Então, a gente já tem um pedaço da nossa expressão calculada. Agora, eu preciso derivar menos 2BC cosseno A com relação a C. Mais uma vez, vou usar a regra do produto, né? Uma vez que aqui tem C, eu preciso derivar o cosseno de A com relação a C. Então, menos 2B cosseno A, isso cai fora da minha derivada, então menos 2B cosseno A, e a derivada de C com relação a C dá 1. Isso menos 2BC, agora eu preciso derivar o cosseno de A com relação a C. Então, 0 é igual a 2C, menos 2B cosseno de A, menos 2BC, e a derivada do cosseno de A com relação a C, ela é menos seno de A, que multiplica a derivada parcial do ângulo A com relação a C. Arrumando a nossa expressão, 0 é igual a 2C, menos 2B cosseno do ângulo A, menos com menos dá mais 2BC seno do ângulo A, que multiplica a derivada parcial de A com relação a C. Mais uma vez, eu posso pegar esse 2C, passar para o outro lado, o menos 2B cosseno de A passar para o outro lado. Então, eu fico com a seguinte expressão: 2B cosseno do ângulo A menos 2C, e eu posso dividir tudo isso por 2BC seno do ângulo A, de modo que a derivada parcial do ângulo A com relação a C é 2B cosseno A menos 2C, dividido por 2BC, que multiplica o seno do ângulo A. Esse 2 do numerador com o 2 do denominador pode ser simplificado, e a derivada parcial do ângulo A com relação a C é B, que multiplica o cosseno do ângulo A, menos C, dividido por B vezes C, que multiplica o seno do nosso ângulo A, de modo que nós calculamos as derivadas parciais do ângulo A com relação a B e C.